Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Felipe e hoje vou conduzir aqui o evento com vocês. Falar sobre um tema que sempre quando chega, né, no fim do ano, início do ano letivo, a gente tem algumas famílias, né, estudantes que nos procuram com aquela pergunta, né? Pô, ainda dá para eu me candidatar esse ano? Ainda está em tempo, né, de me preparar para estudar fora? E a ideia aqui hoje, pessoal, é eu trazer um pouquinho para vocês, né, esse contexto de o que é possível ainda fazer para se candidatar. Se vocês forem se candidatar esse ano, o que você deve priorizar, trazer alguns exemplos de opções que ainda seriam viáveis, e depois abrir para as perguntas de vocês. Tá? Então, vou seguir essa agenda. A minha parte deve durar aí uns 25 minutos e depois eu fico, né, para responder as perguntas. Para quem está começando a nos acompanhar agora, daqui para fora, é uma consultoria que já há muitos anos prepara alunos para fazer graduação no exterior. Né? Foram muitos jovens aí nesses 24 anos agora. O nosso foco é em graduação, a gente não faz intercâmbio, mestrado, doutorado. E ao longo dos anos já tivemos aprovações aí nas principais, né, universidades do mundo. Hoje o nosso time tem muitos profissionais, muitos que fizeram faculdade fora, eu inclusive fiz também, fui cliente daqui para fora no passado, e aqui algumas das universidades mais seletivas que a gente teve, né, já tivemos alunos aprovados. Hoje a gente atua, né, nos Estados Unidos, Europa continental e no Reino Unido, e o nosso foco, é claro, é ajudar os candidatos, as famílias a encontrar as melhores opções de acordo com o objetivo, o perfil de cada um dos estudantes. Antes de entrar mais a fundo aqui na questão da candidatura esse ano ou do ano que vem, eu vou falar um pouco do processo seletivo. A gente sempre fala bastante nos nossos eventos. Eu sei que algumas pessoas já conhecem melhor, outras às vezes é a primeira vez que está entendendo. Então é importante vocês entenderem como as universidades consideram o processo. E aqui eu vou explicar tudo que pode ser avaliado, mas é claro que, né, pode variar bastante dependendo de faculdade, dependendo do país. Primeiro quesito, notas, né, média geral de notas do nono até o terceiro ano, ou em algumas faculdades e países nos últimos 2 anos. São necessárias algumas provas. É, com certeza, para qualquer universidade que o curso for em inglês ou em espanhol, por exemplo, vai ser necessário, né, um teste de proficiência, TOEFL, IELTS, Duolingo, OCL, prova de Cambridge também aceita. Muitas faculdades na Europa consideram o Enem como parte do processo seletivo. E aí, faculdades americanas, muitas delas exigem o SAT ou o ACT, o equivalente ao Enem norte-americano. E na Europa, onde o processo não é tão padronizado, ele varia bastante dependendo de país, de universidade, se é pública ou privada, algumas faculdades podem pedir uma prova específica. Critérios pessoais, especialmente nas faculdades mais seletivas, esses critérios pessoais podem fazer muita diferença. São eles, né, as cartas de recomendação, geralmente 2 ou 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, né, qualquer coisa que aquele jovem tenha feito fora do currículo obrigatório da escola. E por último, né, as cartas de motivação, personal statement, essays, dependendo do país, tem nomenclatura diferente, são as redações, né, que os estudantes têm um tempo para trabalhar, fazem de casa, geralmente redações muito pessoais sobre o aluno ou por que aquele aluno está interessado naquele curso ou naquela universidade. Por último, aqui já não são tantas faculdades que pedem, mas algumas podem pedir entrevista. Geralmente, se for entrevista, é por vídeo, com um ex-aluno ou representante da universidade. E para quem está pensando nos cursos mais artísticos, né, cinema, música, atuação, arquitetura, tem universidades que pedem um portfólio ou uma audição por vídeo. Então, como vocês podem ver, né, dependendo aí, pode ser um processo bem extenso que exija muitas coisas. E aí, para quem está pensando, né, e começar a se planejar para isso, para se candidatar agora, é muito importante você saber com pouco tempo que você tem, se você ainda quiser se candidatar esse ano, o que você precisa priorizar. E aí, pessoal, tem alguns aspectos do processo seletivo aqui que eu expliquei que não vai dar tempo, né, de você começar a focar nisso agora, né? Então, alguns dos principais deles, né, as atividades extracurriculares. Para você construir um perfil mais sólido, assim, de atividade extracurricular, isso vai demandar tempo, né? Não é uma coisa que você consegue fazer do dia para a noite. Então, se você ainda não tem nada desenvolvido em atividade extracurricular, não dá para a gente esperar que vai dar tempo de você fazer isso agora. Então, né, é necessário pesquisar universidades que
as extracurriculares não vão ser um ponto, né, super importante para você passar. Segundo ponto, né, o SAT ou o ACT, o Enem norte-americano. Tem ainda, né? Tem o SAT agora de março, tem um em maio e junho, mas vão haver poucas se houver alguma universidade que é requisito fazer o SAT e que você vai conseguir usar ainda para aplicar esse ano. Tá? Então, também acho que seria muito difícil, né, acabar utilizando para esse ano essa prova. Então, outro ponto importante, se você for focar, né, por exemplo, nos Estados Unidos e tudo mais, é importante buscar universidades, né, onde o SAT não é um pré-requisito. E por último, né, para os alunos aí pensando nos cursos mais artísticos, música, atuação, arquitetura, o portfólio. Tem muitas universidades, pessoal, que essa etapa do processo seletivo é a mais importante. E também, se você já não tem nada pronto, feito, né, uma parte do projeto que demanda mais tempo e que não daria para colocar, né, e fazer em tão pouco tempo agora. Então, se for nessas áreas, é importante mirar em faculdades que o portfólio seja opcional ou que não exija portfólio. Então, isso tem que estar, muito claro, né, porque realmente não daria tempo de focar nesses pontos ainda esse ano. Agora, tem alguns outros pontos do processo seletivo que dá tempo, você consegue utilizar, né, com o que você já tem e construiu ao longo dos anos. Um primeiro ponto, histórico escolar. Né? Tem muitas universidades, pessoal, que o principal critério de admissão foram as notas que você construiu ao longo dos anos. E se você tiver as notas que aquela universidade aceita, poxa, você, né, ticou aqui para algumas faculdades o ponto mais importante que aquela faculdade exige. Segundo, nota do Enem. Tem muita universidade, como eu falei, na Europa, que considera o Enem como parte do processo seletivo. Tem alguns alunos interessados em Portugal, e Portugal, para quem não tem cidadania europeia, o Enem funciona exatamente como funciona aqui no Brasil, é uma classificatória direta, né, para você ingressar na universidade. Então, né, muitos dos nossos alunos que estão começando a se planejar agora e decidiram em cima da hora que querem se candidatar ainda esse ano, muito provavelmente fizeram o Enem, talvez ele pode, né, ser utilizado. E por último, né, os testes de proficiência, né, diferente do SAT ou do ACT, que tem poucas datas, né, a maioria dos testes acontece bastante. Hoje também aumentou muito o número de faculdades que aceitam testes diferentes. Então, TOEFL, IELTS, a prova do Duolingo, né, cresceu bastante. A prova do Duolingo, para vocês terem uma ideia, vocês conseguem fazer de casa, né, online. Então, assim, dá para, se você já tem um bom nível de inglês, é algo que a gente consegue, né, ainda se planejar e fazer e utilizar ainda para a candidatura, nesse ano. Por último, dos outros critérios, né, que não são os acadêmicos, ainda daria tempo para você trabalhar sim nas redações. Normalmente as faculdades que vão ter os prazos ainda flexíveis que dá para aplicar esse ano, o comum é não ter tantas redações, né, de repente uma redação, um personal statement, e também ainda seria possível falar com seus professores, né, coordenadores da escola, para pegar a carta de recomendação. Aqui eu até coloquei um ponto, aqui, um asterisco, porque é super importante você falar para o seu professor, né? Às vezes o professor está com outras demandas, mas se bem planejado, ainda seria algo que daria sim tempo para um professor trabalhar, tá? Então, assim, levando em consideração esses pontos, né, do que dá tempo e o que ainda não dá tempo, pensando em se candidatar esse ano, tem alguns pontos que são importantes vocês priorizarem, né, ao longo do projeto, tá? E aí, acho que um deles, né, é fazer uma seleção estratégica de universidades, escolher faculdades que vão ser viáveis. Então, primeiro, tem que pesquisar faculdades que têm prazos flexíveis. Tem muitas universidades, pessoal, que começam a receber as candidaturas ou tem prazos que foram lá no ano passado e que finalizaram algumas de agora aqui em janeiro. Então, claro que para essas faculdades não daria mais tempo, né? Não tem como se candidatar. Se você quer uma delas, muito aí a gente tem que pensar se não vale a pena aplicar no ano que vem. Nessa questão, né, de de prazos flexíveis, a Europa, pessoal, pode ser um caminho bem interessante. Existem algumas opções bem interessantes por lá, que têm prazos mais flexíveis. Um exemplo, né, faculdades na Espanha, região de Andalucia, na Espanha, que, né, os prazos, as applications começam a acontecer em março, em abril.
Então, daria tempo, sim, de encontrar algumas opções mais flexíveis. Para quem quer, né, quero tentar me candidatar para as faculdades americanas, ainda não fiz o SAT, obrigatoriamente você vai ter que pensar em universidades que são ou test optional ou test blind. Então, tentei, já há muitos anos, né, muitas faculdades americanas já eram test optional, significa que você não necessariamente precisa enviar o SAT, e depois da pandemia esse número aumentou. E algumas também são test blind, que não avaliam, né, não pedem que seja enviado o SAT. Então, teria que, né, obrigatoriamente pensar nessas faculdades. E um último caminho, existem algumas universidades aí espalhadas, né, por diversos locais aí pelo mundo, que tem o que eles chamam de programa de Pathway. É um programa que normalmente é estruturado dentro da própria universidade e que ajuda os alunos internacionais a fazer uma transição para ingressar na faculdade. Tem alguns programas de Pathway que você entra no primeiro ano junto com outros alunos internacionais e depois você já vai direto para o segundo ano, então faz a transição no mesmo período. E tem outros que você, né, vai ter um ano a mais, mas depois no ano seguinte você já entra direto na faculdade. Para alguns alunos pode ser um caminho interessante, né? Às vezes você teve, sei lá, boas notas escolares, mas seu nível de inglês está um pouco mais baixo, né? Esses programas de PET costumam dar mais suporte de adaptação, né, para os estudantes, costumam ter critérios um pouco mais simples de admissão. Então, pode ser um caminho para quem ainda quer muito se candidatar esse ano, quer alguma universidade, quer algum programa de PET, pode fazer sentido, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, pessoal, de faculdades que têm prazos mais flexíveis e que ainda daria tempo, em algumas delas, dependendo do que você tem, se candidatar, né, esse ano. Então, no Canadá, University of Calgary, University of Alberta, ah, no Reino Unido, o Instituto Marangoni, que tem um campus em Londres, também tem nos Estados Unidos, tem na Itália. A Universidade de Manchester tem um programa de Pathway. Espanha, né, as universidades da região de Andalucia, trouxe dois exemplos aqui, Universidade de Sevilha e de Málaga. Na Itália, Politécnico de Milano, Polimoda, University of Twente na Holanda e a Nova de Lisboa em Portugal. Então existem algumas opções interessantes e algumas que são, né, bem ranqueadas academicamente. Então, University of Alberta, por exemplo, está entre as 120, né, mais bem ranqueadas do mundo no Times of Higher Education. Então, dá sim ainda para alguns alunos, né, se candidatarem para opções interessantes. Aqui trouxe outros exemplos, comentei sobre os pathways. Aqui alguns exemplos de algumas universidades, né? Exeter no Reino Unido, City em Londres também no Reino Unido, St. Louis University nos Estados Unidos, Utah, Arizona State e UCF em Orlando, algumas faculdades que têm programas de pathway e que, para alguns casos, podem ser também caminhos interessantes. Um ponto muito importante que para muitas famílias, né, que estão se planejando aí de iniciar a preparação e querem, né, estudar fora, muitas vezes aplicar ou passar somente na universidade não é suficiente. É necessário algum tipo de bolsa de estudos. E aí a gente entra, né, numa situação um pouco mais complexa nesse período. Quando a gente fala, né, desses applications que estão mais próximos, normalmente as opções de bolsa de estudos são mais limitadas. Eu diria que não vai ter tanta oportunidade assim, principalmente as bolsas mais generosas, bolsas integrais. É muito comum que as universidades, né, concedam isso mais cedo ou que os processos para essas bolsas aconteçam antes do processo regular na faculdade. Ainda assim, existem, né, oportunidades de bom custo-benefício, e aí é grande parte do trabalho que a gente faz com os alunos, né, antes mesmo de decidir se vai se preparar para esse ano ou não, é entender, né, a partir das notas, suas preferências, se e orçamento planejado pela família, se você tem boas opções de faculdade de custo-benefício esse ano, ou não, ou se, olha, talvez para esse ano ficar mais difícil, o ideal seria você deixar para o ano que vem, e, né, mirar nas opções de bolsa que exigem mais tempo aí de preparação. E como eu já falei lá atrás, né, a Europa pode ser um caminho interessante aqui, né? Existem algumas universidades relativamente acessíveis quando a gente olha no contexto aí de custos no exterior, e que ainda seria possível aplicar. E aí eu trouxe alguns exemplos, dessas faculdades. Então aqui tem o nome, ranking da universidade, esse ranking do Times of Higher Education, é um ranking que a gente usa como referência, que, né, tem as principais universidades do mundo. Na primeira coluna tem o custo anual.
para alunos que não têm, né, o custo de aulas para quem não tem cidadania europeia, e na segunda para alunos que têm cidadania europeia. Então, e aí, realmente é isso que vocês estão vendo, a Universidade de Sevilha custa, né, 800, alguns cursos 1.000 euros no ano. Então, existem opções acessíveis, e acho que parte aqui, né, do nosso trabalho nesse momento é justamente ajudar vocês, né, se vocês quiserem se candidatar agora, se planejar, e nesse primeiro momento, para quem está considerando me candidato agora ou me candidato no ano que vem, o que a gente faz é primeiro uma reunião de avaliação. Nesse bate-papo, a ideia é a gente conhecer os seus perfis, seus objetivos, suas necessidades e entender bem suas notas e junto, depois dessa conversa com a nossa equipe de candidatura, né, com o pessoal que trabalha, os estrategistas, orientadores de gerações, orientadores de application, avaliar se vale você ainda tentar a candidatura esse ano, né? Você pode ter boas opções dentro do seu perfil e a gente acha que deixar para o ano que vem não é que vai melhorar tanto as possibilidades que você já teria agora, ou se o melhor é você se planejar com mais calma e se candidatar no ano seguinte, que é algo também que muitas pessoas fazem e que é comum. Eu acho que até chegou uma pergunta aqui da Vitória no chat, né? Ela perguntou se é comum aplicar no Gap Year. Sim, Vitória, a gente tem muitos alunos que fazem um gap year, já tivemos muitos casos de alunos de sucesso no gap year. Gap year é depois de você se formar no ensino médio, você pegar um ano a mais, se preparar com mais calma e aplicar no final do ano seguinte. É claro que é importante você mostrar para a universidade o que você fez ao longo desse gap year, como que você evoluiu, seja, né, na preparação para as provas, ou nessa parte de extracurricular, mas tem casos que a gente fala, para você, acho que faz muito sentido, as suas opções vão ser muito melhores se planejando com um ano a mais. E aí, o nosso trabalho, se você for se candidatar ainda, né, em 2025, ele é claro que é um trabalho diferenciado, porque ele vai ser muito mais rápido e muito mais, né, direto ao ponto. Então, primeira reunião é já com planejamentos e prioridades que você tem que fazer. A gente faz, né, ajuda e orientação com as inscrições no teste de proficiência que você tem que fazer agora, seleciona as universidades de forma bem objetiva e aí vai te ajudar, né, com redação, né, o seu personal statement e em paralelo com né, a parte de applications, prazos, pré-requisitos, além do suporte depois, né, de você ser aprovado na universidade. Cuidar de matrícula, plano de moradia, plano de alimentação e tem uma equipe daqui para fora que foi aqui para dar suporte ao longo da universidade. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, o que que a gente alinha com os nossos alunos quando a gente começa o trabalho, né, com esse período muito mais curto. Então, a gente vai ter, né, 1, 2 meses para selecionar a faculdade, fazer redação, fazer os applications. Então, é um ritmo de trabalho muito mais rápido do que a gente tem normalmente com os outros alunos. E é claro que tem que ser tudo muito bem, né, ajustado nesse sentido. Uh, Começamos o projeto, a ideia é definir no máximo em 4 semanas a lista de faculdades, ter 1 ou 2 rodadas de avaliação para definir a lista final, e a gente já começa o trabalho com um número de faculdades definidas, até porque a gente já vai ter passado, né, a sua avaliação para a nossa equipe para ver o que ainda é possível e viável. E aí é claro que, para que o projeto dê certo, nesse momento ainda é muito, muito importante ser metódico, cumprir tudo que a gente pede, porque o tempo é curto, né? E aí, os próximos passos que a gente também já pede para os alunos que decidem se candidatar e vão ter esse pouco tempo. Terminou a reunião, vai falar com o seu coordenador, college counselor, avisa que você vai se candidatar para fora. Assim, eles já conseguem pedir, né, já conseguem pegar os históricos escolares nas faculdades, já podem se preparar para fazer as cartas de recomendação, providencia os históricos dos últimos 4 anos, e já conversa, né, com os professores que vão escrever as cartas de recomendação. A gente tem um guia que a gente pode, né, encaminhar para vocês compartilharem com seus professores e a gente faz, né, essa inscrição, ajuda vocês com passo a passo para fazer a inscrição no teste de proficiência. Então, assim, é possível sim ainda se candidatar esse ano, mas muito importante, acho que ter todas essas expectativas ajustadas e, claro, ser eficiente e rápido aqui nesse passo a passo. Tá? Antes de abrir para as perguntas aqui de vocês, pessoal, para quem quiser ter essa avaliação e entender, né? Será que eu devo me candidatar agora? Eu devo me candidatar depois? Qual o caminho seguir? Eu recomendo que vocês façam aqui a nossa avaliação de perfil. Eu já vou colocá-la aqui no chat. Vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, né, preferências pessoais, quais países você tem em mente. E aí, se você está nessa dúvida de se candidatar esse ano ou não,
na hora que você preencher a avaliação de perfil, nas informações adicionais, fala que você ainda tem interesse em se candidatar no início para iniciando em 2025. Porque aí a nossa equipe já vai saber sobre isso e a gente consegue ter a reunião já bem, né, direcionada para esse ponto. Depois dessa avaliação, a gente retorna com feedback, dizendo onde você está bem, onde você pode evoluir, né? E aí agenda essa reunião. É uma reunião gratuita, a pessoa não tem nenhum custo, e que acho que pelo menos dá para vocês terem um belo norte se vale a pena, vou para esse ano ou deixo para o ano que vem. Eu vou colocar aqui no chat o link para essa avaliação de perfil, tá? E deixa eu dar um golinho d'água e já abrir para as perguntas de vocês. Então vamos lá. Vi que a Laura tinha dado uma boa noite. Boa noite, Laura, foi durante a apresentação. Cauã falou aqui, né? Ah, no caso de alunos que estão ingressando na faculdade e planejam fazer uma graduação sanduíche, né, diploma americano e brasileiro para o mesmo curso, a daqui para fora oferece esse tipo de apoio? Calma, no momento a gente não oferece. O que eu sempre recomendo para os alunos que querem fazer esses programas é, já ingressando na faculdade, já pesquisa quais são os convênios e parcerias que a sua faculdade tem. Normalmente o melhor caminho é você conseguir para uma universidade parceira, porque aí você consegue reaproveitar esse período que você faz, 6 meses, um ano, né? Você consegue já pegar as aulas, né, que muitas vezes são relacionadas à sua área. Quando você tenta fazer esse intercâmbio, esse diploma sem ser vinculado à sua faculdade, muitas vezes acaba sendo um intercâmbio mais solto, porque as aulas que você vai fazer lá não necessariamente vão ser reaproveitadas na sua faculdade aqui. Então, iniciando a faculdade, que ela já pergunta, já entende quais são os critérios, que tipo de nota você precisa, quais são os programas, porque normalmente os mais concorridos, as faculdades mais legais, podem ter critérios mais específicos. A Laura perguntou se a gente ajuda alunos a se inscreverem para os programas de Summer. Sim, Laura, a gente orienta sim, inclusive para os, né, alunos que estão, que talvez tenham, eu falei mais durante o projeto, né, para alunos querendo se candidatar agora, era o tema do programa de hoje, mas tem muitos alunos mais jovens, nono, primeiro, talvez segundo ano que também estão assistindo aqui, e, do nosso programa de preparação. Um dos módulos dele é justamente ajudar os estudantes, né, a avaliar as oportunidades de programas de Summer, quais são os mais interessantes para você, avaliar também, é o melhor caminho eu fazer agora o programa de Summer, ou de repente nesse período eu estou construindo, fazendo algum projeto que vai ser mais relevante do que ter o período lá, e aí avaliar dos possíveis programas de Summer, né, qual que é melhor para você, que se encaixa né, no orçamento da sua família, que vai agregar mais. Então, tá dentro do escopo do nosso projeto. O Cássio, deixa eu botar aqui, ele perguntou, né, se o diploma IB ajuda. A nota da filha dele no IB foi 40. Ó, Cássio, uma nota excelente, tá, no IB. Então, parabéns para sua filha. E ele serve e ajuda sim. É um diploma reconhecido internacionalmente, que muitas faculdades conhecem, entendem qual que é o grau de dificuldade, né, do IB. E para alguns locais, por exemplo, o Reino Unido, muitas das universidades de lá, o currículo brasileiro por si só, às vezes, pode não ser suficiente, e aí ter feito o IB te abre portas. Então, com certeza ajuda. E seria legal, Cássio, de repente marcar aqui uma conversa conosco, que a gente consegue trazer um panorama bem legal, né, das possibilidades da sua filha. A Vitória me perguntou qual que é a data limite de enviar a application para as faculdades. Vitória, varia muito de universidade para universidade. Tem algumas, como eu mencionei, que os prazos já passaram, já ficou lá para trás. Tem outras faculdades que têm prazos que eles chamam de rolling, que eles vão recebendo candidaturas até uma hora falar, olha, acabou as vagas, e aí podem ser prazos que chegam, né, até mais próximos, tipo 2 meses antes de você começar a faculdade. Então depende muito da universidade. Cauã agradeceu, eu que agradeço que ela vai estar por aqui hoje. A Tânia, boa noite, Tânia. O Henrique, de ontem, legal. Fiz uma reunião com o Henrique, o Marcelo e a Tânia ontem. As faculdades da América do Norte necessitam ter as applications enviadas até qual mês do ano? Como eu mencionei, Henrique, depende da universidade, né? Ah, tem algumas que já começam a pedir em novembro e tem outras que têm prazos muito mais flexíveis. Então depende muito de faculdade
para a faculdade. E a faculdade de Toronto, qual seria a importância das extracurriculares? Toronto depende um pouco do curso. Henrique, agora eu não vou lembrar de cabeça quais cursos, mas para alguns cursos eles olham só a parte de notas e tem outros cursos que têm requisitos adicionais que eles pedem de redações e que aí, né, ou para bolsa também, e que aí a parte de extracurricular tem um peso maior. Tá? Mas depois a gente consegue, né, o Henrique, você que vai começar essa preparação conosco, ter essas informações mais específicas. O Odmar perguntou quais os testes de proficiência em inglês e níveis mais importantes. Os testes mais comuns, Odmar, TOEFL, IELTS, Duolingo e a prova de Cambridge. A nota também varia muito de universidade para universidade. Quando a gente fala das faculdades mais seletivas, vou usar o TOEFL como referência, né? Vale 120 pontos. As mais famosas, normalmente, eu vou pedir acima de 100. Mas a gente tem alguns programas de faculdades, tipo os de Pathway, que eu mencionei, que aceitam alunos com nível intermediário, com 61. Então, muito também do nosso papel aqui é encontrar, né, entender onde o aluno está e ajudar nessa procura. A Bruna perguntou se a gente tem algum tipo de planilha com todas as faculdades americanas que ainda daria tempo de aplicar. Bruna, a gente tem, né, dos alunos se preparando conosco, que é uma das nossas etapas aqui, aí tá dentro do projeto, né, da nossa equipe. Não, eu não tenho aqui, teria que ver com o pessoal, mas não sei se conseguiria compartilhar com a equipe, mas eu posso até ver se você puder entrar em contato aqui conosco, eu vejo com a equipe se a gente tem algumas das que ainda daria tempo e o que daria para a gente compartilhar com você, mas acho que eu super recomendo para você marcar uma conversa aqui conosco, que talvez dá para a gente trazer pelo menos alguns exemplos dentro dessa conversa. Tá? A Laura perguntou, ela falou que ela está no segundo ano do ensino médio e como ela pode se preparar para essas provas e testes. Laura, a gente tem um curso, né, preparatório para o SAT, né, inclusive em algumas semanas a gente vai ter até um, ah, um webinar falando sobre provas e vai entrar um pouco mais a fundo no nosso curso. Para os testes de proficiência, também você entrando em contato conosco, a gente pode te passar alguns dos materiais, tem muitos materiais já gratuitos de preparação para os testes. E hoje a gente tem visto muitos dos nossos alunos, Laura, que já tem às vezes um bom nível de inglês, que só com simulados, com material que já tem, né, online, já conseguem, né, já conseguem fazer, às vezes nem precisa de cursos específicos. Então a gente consegue compartilhar esses materiais com você para a gente ver em que nível que você está. E o SAT, né, a gente consegue preparar. A Vitória, né, perguntou aqui, para ingressar numa faculdade americana em 2026, o ideal é quando já estar tudo pronto. Pesquisei e pelo que tinha entendido, eu tinha que mandar as applications no Comunep em agosto. Acho que entendi errado. Vitória, em agosto as faculdades elas abrem as candidaturas. Então, 1º de agosto é o dia que a Comunep daquele ano ela abre, então você sabe tudo que vai ser exigido pelas universidades. Normalmente as faculdades elas vão ter alguns tipos de prazos diferentes, Vitória. Então, o normal é ter o prazo regular e os prazos antecipados. Normalmente os prazos antecipados são em novembro, e os prazos regulares, em algumas faculdades em dezembro, outras em janeiro, e tem esses com os prazos mais flexíveis, fevereiro, março, que eu mencionei. Tem que ficar muito atenta também, porque tem algumas faculdades que o prazo da universidade vai até março, mas eles têm prazos prioritários em janeiro, e para quem está pensando em bolsa, o prazo prioritário pode ser, né, super importante, porque eles vão priorizar. Tá? Mas fique tranquila que não é em agosto é quando eles abrem as candidaturas. Tem que chegar umas perguntas no Q&A, vamos ver aqui também. O Lucas perguntou, né? Falou, não sei se a pergunta se aplica ao tema desse webinar, mas como funciona a questão de transfer student? Lucas, se aplica sim, né? É comum que transfer students nos procurem assim nessa época também. Eu diria que o processo seletivo para os transferentes ele vai ser muito similar em termos, né? Vai considerar suas notas durante o ensino médio, também, né? É comum considerar as notas durante a universidade, teste de proficiência. O que pode diferenciar? Dependendo do período que você já cursou, da quantidade de créditos que você tem, por exemplo, não precisa mais fazer o SAT. Depende também muito do país que você está aplicando, Lucas. Por exemplo, para o Reino Unido, para a Holanda, às vezes fazer um ano de faculdade pode até ser uma vantagem de você, né, não precisar fazer um preparatório que alunos que estão aplicando direto do ensino médio precisam fazer, que é o Foundation.
E aí tem algumas faculdades americanas que eu sei que os prazos para transfer students podem ser um pouco mais flexíveis, tá? Então, a gente tem todos os anos alguns alunos transfers, né, que se preparam conosco, e é um caminho possível, sim, que dá para a gente avaliar. Pergunta anônima: o que que você indica para alunos que ainda estão no segundo ano do ensino médio? Bom, para todos os alunos se preparando, né? Acho que a parte históricos escolares, notas, é super importante. Então, sempre se dedica ao máximo a isso. Independente das notas que você tem hoje, né? Pô, dá para eu melhorar um pouco aqui? Tem algo que eu tô, né, que eu sei que eu poderia me dedicar um pouco mais? Coloquem isso como prioridade, porque, né, quanto melhor forem as suas notas, que é uma das primeiras etapas do funil, para mais universidades você vai conseguir aplicar e ser avaliado. Segundo, envolvimento extracurricular, porque é algo que, né, dá tempo de você fazer, você pode ir explorando, né, ao longo desse ano. E para quem está no segundo ano do ensino médio, já vale a pena, sim, também começar a olhar e se preparar para as provas. Por exemplo, o SAT, tem muitos alunos que começam o planejamento dos estudos no segundo ano, fazem a prova já na segunda série, e já tem alguns que chegam no terceiro ano já tendo tirado a hora do caminho, tá? Então, dá tempo de fazer. Ah, Lucas agradeceu. Imagina, Lucas, eu que agradeço aqui a estar no nosso evento. A Vitória perguntou como é que faz, para conseguir uma bolsa, se tem que aplicar em um lugar específico. Vitória, depende um pouquinho do tipo de bolsa, né, e até de faculdade para faculdade. Vou resumir as principais, tá? Tem bolsa por mérito, acadêmico, artístico e esportivo. Bolsa por mérito acadêmico tem algumas faculdades que é só você se candidatar para a universidade e você já é automaticamente considerada. Tem algumas outras, Vitória, que você tem que fazer uma aplicação para a faculdade e uma outra para bolsa, que aí são duas aplicações diferentes. Normalmente, quando isso acontece, é comum que a universidade ela peça até um critério a mais, uma redação, tem algum ponto específico para aplicar para aquela bolsa. As bolsas por mérito artístico são para alunos que vão mirar em cursos artísticos, e aí, através da avaliação do seu portfólio, da sua audição, estão nas habilidades da área. E bolsas esportivas, hoje a gente não atua mais, você vai falar, né, com o treinador daquela modalidade, mostrar o seu vídeo, mostrar suas habilidades no esporte. Existem também, Vitória, as bolsas por necessidade financeira. Essas costumam ser nas faculdades muito famosas, especialmente nos Estados Unidos, Harvard, Princeton, Yale. E aí é através ah, da análise financeira da família, tá? Então aí você tem que preencher um documento que chama CSS Profile, marcar no seu application que você precisa de bolsa. Então, e agora, sua outra pergunta: a universidade tem essa aplicação extra? Tem algum lugar específico? Ah, Aqui varia muito de faculdade para faculdade, Vitória. Tem algumas que você encontra fácil, que tem lá, né, aplicação para bolsa, que já está mostrando ali logo no começo do site. Tem algumas, por exemplo, agora esqueci o nome da faculdade, mas eu lembro que teve uma, acho que foi no ano passado, uma americana, que a aplicação para bolsa vinha depois que você começava a aplicação para a universidade. Então, se você não soubesse, você não ia conseguir mapear. As por necessidade financeira, essa aparece ali no Common App. Você tem que marcar para algumas faculdades. Quero, né, preciso de bolsa. Aí quando você marca, abre a aplicação. Então vai variar bastante, Vitória. Aqui a gente ajuda muito os nossos alunos, né, a gente conhece muito sobre as bolsas. E primeiro entender, né, se você teria condição de conseguir bolsa naquela universidade, sim ou não, quais são os critérios, e aí como aplicar para cada faculdade. O Enzo perguntou quando começam as inscrições para as universidades em Portugal. Enzo, eu sei que eles têm ciclos diferentes em Portugal, né? Se eu não me engano, o primeiro ciclo foi agora em janeiro. Eu não sei se já passou ou se ainda está dentro, mas eu sei que muitas das faculdades portuguesas elas têm mais de um ciclo, o segundo e o terceiro ciclo, tá? Então, né, ainda assim existe possibilidade de inscrição nas universidades de lá. O João Pedro da Avanço me perguntou aqui sobre o processo seletivo da IE, né? Principalmente para quem quer bolsa, vi que o processo deles é contínuo. João, eu sei que o processo seletivo da Yale é muito parecido em geral com processos de universidades americanas, considera notas escolares, eles têm a prova da IE, mas eles também aceitam o SAT, Personal Statement, e eu sei que a IE faz entrevista também com os candidatos. Eu não me lembro ao certo, João, se tem algo diferente do processo seletivo na bolsa da IE, se eles já consideram automaticamente ou se é um application à parte.
Realmente aí eu teria que, né, ver com a nossa equipe de estrategistas, né? Os estrategistas aqui para fora são as pessoas que ajudam na escolha, seleção de faculdades e também esses critérios, né, sobre bolsa e tudo mais. Sobre a bolsa eu vou ficar te devendo, eu não lembro, mas se você quiser depois manda uma mensagem aqui pro nosso time, é a Luísa que fica no WhatsApp, que ela fala comigo, fala assim, Luísa, pergunta aqui pro Felipe, que aí eu posso perguntar com os nossos estrategistas para entender se tem algo diferente na IA para bolsa, eu não lembro de cabeça, tá? A Aisha perguntou: primeiro eu aplico ou eu preparo todos os documentos primeiro? Aisha, primeiro você tem todos os documentos prontos, né? Então, histórico escolar, carta de recomendação, redações, notas. O que pode acontecer, Aisha? Tem algumas universidades, por exemplo, que você precisa comprovar a parte financeira. Você teria como marcar com as despesas da faculdade. Tem algumas que podem pedir que esse documento financeiro seja enviado logo quando você aplica. Hoje, a grande maioria só vai pedir depois, né? Então, tem muitos documentos, acha que você só vai precisar ir atrás, né, depois de aprovada na faculdade, né, ou quando você for fazer a matrícula e tudo mais. Tá? Mas a maior parte deles você prepara antes de aplicar. A Vitória falou que ela quer aplicar para 2016, 2026. Ela ainda não tem a nota no SAT e no TOEFL. Ela perguntou se ainda dá tempo. Dá sim, Vitória, com certeza. O TOEFL eu diria que é um pouco mais tranquilo, porque tem mais datas para você se planejar, para fazer. O SAT, Vitória, eu altamente recomendo você a tentar se planejar para fazer, né, talvez a prova de março fique mais em cima, a prova de maio. Por quê? Bom, primeiro você tem várias chances, tem maio, junho, tem no segundo semestre também. Mas o que é legal? Você começar já a se preparar, né? Começa a estudar. Eu falei, a gente tem um curso preparatório também, que depois é legal você entender melhor como funciona. Faz essa prova. Vamos supor que você vai super bem na matemática, mas não vai tão bem no inglês. Ah, Tem uma outra prova em junho, até dá tempo de você fazer, mas talvez você não vai conseguir, né, evoluir tanto da prova de maio para a de junho. Mas, por exemplo, tem a prova de agosto, no começo do segundo semestre. E aí você tem tempo suficiente para revisar, ver o que você precisa evoluir e melhorar, fazer essa prova de agosto. E aí, se você faz e inverte a sua nota, você vai melhor no inglês, mas cai a nota de matemática, o SAT ele permite você somar a maior seção de cada nota para depois enviar para as faculdades, é o Super Score. E aí o que a gente gosta, Vitória, é que você não chegue no final do ano que vem, se possível, dependendo da prova de dezembro, de novembro. Então, se você conseguir, né, matar o SAT na prova no teste né, no primeiro, melhor ainda, mas se não, em junho ou agosto, melhor para não ficar sobrecarregado lá no final. Tá? E aí a data limite depende das faculdades que você vai aplicar. Se você quiser aplicar para alguma que tiver, né, as candidaturas antecipadas, o early applications, aí tem que ter sido no máximo na prova de outubro. Nos prazos regulares, a prova de novembro ou de dezembro ainda dá para ser utilizada. E aí, claro, tem os exemplos que eu mencionei de prazos mais flexíveis. A Vitória perguntou se os essays são diferentes do personal statement. Vitória, assim, em geral eles são a mesma coisa. O que acontece é que em alguns países eles falam, simplesmente usam uma nomenclatura diferente. Então, nos Estados Unidos é muito comum você falar do essay, né? Essays como as redações da faculdade, é, mas no Reino Unido eles chamam do personal statement do UCAS. Mas, em essência, eles são os mesmos. Algumas diferenças é que, por exemplo, um essay pode ser um essay sobre uma universidade, tipo, o porquê você quer estar interessado naquela universidade. Ponto um personal statement, né? Não deixa de ser um personal statement esse, mas pode ser um pouco mais pessoal, específico sobre você, não tão relacionado só àquela faculdade. Mas, em essência, eles são as mesmas coisas. O Eduardo me perguntou o que eu acho de candidatura sem o SAT, se tem algum problema. Eduardo, aqui a gente analisa muito o contexto da candidatura de cada faculdade e o que aquele aluno tá mirando, né? Tá precisando. Por exemplo, e até dependendo também da escola que você estuda, que são alguns pontos que tem que considerar. E aí eu vou trazer alguns cenários para você. Imagina que você está aplicando lá para uma universidade e é um aluno que tem notas muito boas, mas, sei lá, uma escola, de repente, numa cidade menor, que nunca aplicou antes para a faculdade, que de repente o admission officer ele bate o olho e ele fala: putz, esse aluno tem boas notas, mas eu nunca recebi uma candidatura dessa escola, eu não tenho certeza se esse aluno é um bom aluno. E aí a universidade é test optional, não necessita do SAT, mas em um caso como esse, o SAT pode acabar ajudando bastante, porque ela valida e ajuda o admission officer a falar: não, realmente ele é um bom estudante. Um segundo ponto é também a questão de bolsa de estudos. Tem algumas faculdades onde o SAT é opcional,
mas que eles podem considerar para a bolsa, né? E tem algumas faculdades que realmente não vai influenciar. Então depende, a gente ajuda a avaliar, né, o caso a caso. Ah, aqui, outra pergunta. Para quem ainda quer aplicação neste ano, será feita a preparação para o SAT? Com isso, eu estava fazendo em agosto ou junho. Essa aqui é do Henrique, né? Nosso aluno vai começar a se preparar conosco. Sim, Henrique, uma vez que você começar o projeto conosco aqui, provavelmente já na próxima semana, você já vai fazer o simulado inicial para a gente fazer a avaliação, né, de onde você está, e você começa a fazer o nosso curso. O nosso curso de SAT, pessoal, ele tem aproximadamente 60 aulas, um pouco mais de 60 aulas ao vivo por semestre, que acontecem de sábado, de dia de semana à noite ou sábado. De manhã, as aulas ficam gravadas, depois também os alunos conseguem, né, revisar. A gente tem alguns profissionais, especialistas em planejamento, professor de matemática, professores de inglês. Então, além de ter as aulas, a gente ajuda os estudantes a planejar o curso, o que estudar, que simulados fazer. Todo mês tem uma reunião de revisão, né? Então, você vai passar por tudo isso, Henrique, e a ideia é que você se planeje, né, para fazer o SAT ainda nesse primeiro semestre. A Vitória perguntou se na aplicação para as faculdades americanas é somente uma essay para todas as faculdades. Vitória, você vai ter um Common App, que é quando a plataforma que você utiliza para aplicar. Ele vai ter uma redação principal, que são 5 temas direcionados e um tema livre, e essa redação vai para todas as faculdades que você aplica. Então, essa, né, provavelmente é a redação mais importante que você tem. E aí, tem redações que eles chamam de suplementos, que aí cada universidade vai pedir a sua. E aí é específico por cada faculdade. O que acontece, os suplementos, eles são diferentes, mas eles têm similaridades. Então, se aplicou para 12 faculdades, não significa que você tenha que fazer 40, 50 redações, mas você vai ter que fazer muitos ajustes entre elas, né? Vale mais a pena entrar em um trabalho voluntário ou investir o seu próprio em questão de visibilidade? Hum, assim, depende, né? Assim, depende da faculdade que você quer mirar, o que você tem em mente, pensando, né, nas faculdades mais seletivas, as mais famosas que tem, quando você tem um projeto próprio, ele tem um peso maior. Mas é claro que o projeto próprio também vai te demandar muito mais tempo, né, para você atingir, ter uma atração, conseguir atingir os resultados. Então a gente tem que entender muito onde você está agora, que tipo de faculdade você tem em mente, que tipo de nota você tem, para ver se com os seus objetivos, né, do que você está traçando, vai valer a pena você colocar o tempo, né, num projeto próprio, ou se, porque você já está mirando em mente, fazer um trabalho voluntário, algumas outras extracurriculares já seriam o suficiente, né? Então aqui não dá para dizer que tem a resposta certa sem saber mais sobre você. Quais são as melhores faculdades do mundo que não requerem o SAT ou o ACT como algo obrigatório? João, sim, muitas faculdades fora dos Estados Unidos, elas não requerem o SAT, tá? Então aí tem várias que não é obrigatório. As do Reino Unido e tudo mais. As americanas, que eu acho que talvez seja o que você está pensando, as que eu consigo já me colocar em mente logo de cara, que não pede, que não, na verdade nem aceita o SAT no momento, são as UCs da Califórnia, UCLA, UC Berkeley, UC San Diego. Tem algumas outras das mais famosas também que não pedem. Agora eu não lembro de cabeça, porque nesse ano houve muitas que eram opcionais, voltaram a pedir e ser obrigatório, tá? Mas o que dá para você fazer entra no Google, nas faculdades que você tem em mente, e literalmente se você colocar, tipo, essa faculdade é test optional ou para alunos internacionais, hoje você consegue, né, já ter a resposta ali, então você já consegue saber exatamente todas elas, né? Imagina, Eduardo, eu que agradeço. Ah, a Vitória perguntou para entrar já na universidade em 2026, tem que aplicar ainda esse ano, né? Sim, sim, para entrar em 2026 você aplicaria esse ano, né? Entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem, nas principais faculdades. E a ideia é estar com tudo. hum, Se você estiver com o SAT pronto até agosto desse ano, Vitória, é melhor, mas ainda tem aquelas, né, de repente a opção de. Agora tem uma data nova esse ano em setembro que eles não tinham, e a de outubro que ainda poderia ser utilizada em muitas faculdades. E ela me perguntou se a Notre Dame é muito concorrida. Ela é uma faculdade seletiva, sim, né? A gente teve. Todos os anos a gente tem alguns alunos aprovados.
esse ano, né, no ano passado, esse ano ainda estamos esperando as respostas, não foi diferente, mas é uma faculdade concorrida, sim. Né? Menos concorrida que algumas outras, né, das mais seletivas, mas ela é concorrida. O Enzo perguntou, né, considerando essas questões de bolsa de estudos, para se candidatar para uma faculdade portuguesa, eu necessito necessariamente de enviar minha nota do Enem? Sim, Enzo, como aluno aqui do Brasil, você é obrigatório enviar a nota do Enem. Faz parte do processo seletivo das faculdades, nas públicas. Até pode ter uma outra faculdade privada que, de repente, você consiga se candidatar sem o Enem, mas nas públicas todas é necessário o Enem. Algumas pedem que seja enviado o histórico escolar, outras não. Carta de recomendação, geralmente nas públicas que pedem o Enem, não precisa de carta de recomendação. A Vitória, né, falou que ela é atleta, essa seria a principal extracurricular e trabalho voluntário. Tem que ter algo a mais? Vitória, ah, ah, pensando em faculdades como Notre Dame, seria sim interessante, talvez você ter, né, mais algumas coisas que você pode explorar, né, de repente, Olimpíada de Conhecimento. Aí, mais uma vez, teria que te conhecer para entender quais são esses outros pontos. Mas acho que daria para fazer mais algumas coisas, assim, ou seria legal para você agregar, mas é importante também entender o que que você já tem, né, de atleta, até onde você tá, porque é diferente de alguém ser um atleta recreativo versus alguém muito competitivo. Então, seria interessante entender onde que você tá, mas provavelmente para uma faculdade como Notre Dame é importante ter mais algumas outras coisas, sim. Uma pergunta anônima, se a gente tem, né, programas para ajudar alunos que estão no segundo ano do ensino médio. Sim, né, eu acabei falando muito mais hoje aqui sobre essa fase de candidatura, né? O webinar era mais para quem está pensando nesse ano, no ano que vem, mas a gente tem programas para alunos do segundo, do primeiro e até do nono ano, tá? Para quem já quer começar a se preparar. Então, daria tempo sim. E também temos alunos que iniciam no terceiro ano, né? Então, dá tempo aqui para todos. E mais uma vez, como tiveram muitas perguntas aqui, de repente alguém chegou no meio, deixo aqui os nossos contatos. Né? Super recomendo, pessoal, para quem quiser entender mais sobre o trabalho da Daqui para Fora, como funciona, agendar uma conversa conosco. Até uma, né, a Vitória, as pessoas estão fazendo aqui perguntas, conhecendo mais sobre vocês, o contexto, uma conversa individualizada é legal, porque aí a gente consegue detalhar mais onde você está, quais são as suas chances, o que que você deve fazer, o que que você deve mudar, vale a pena se candidatar esse ano, no ano que vem. Então, para quem ainda não teve essa conversa individualizada aqui conosco, eu super recomendo, né? E lógico que a gente consegue explicar mais a fundo também sobre o nosso, né, nosso preparatório, nossos programas, como que ajudariam vocês. Bom, pessoal, queria muito agradecer aqui a todos. Poxa, várias perguntas assim que a gente gosta, né? Vocês aqui engajados. É, Ao longo desse ano a gente vai fazer muitos eventos sobre vários temas, então fiquem ligados aqui, a gente sempre posta nas redes sociais. Para alunos de escolas que são parceiras daqui para fora, vocês têm acesso, né, ao Universe Connection, que tem diversos recursos, que tem sempre os nossos eventos, os próximos, né? E muito obrigado. A live depois, pessoal, ela vai para o nosso site, vai para o Universe Connection, ela fica gravada, então se vocês quiserem voltar para revisar alguma coisa, vocês têm acesso. E fica aqui, né, meu agradecimento. Conversem conosco, quem sabe aqui a gente não tem uma conversa individualizada aqui comigo. Ótima noite, um ótimo resto de semana e nos vemos nos próximos eventos, pessoal. Tchau, tchau.